Paulo mostra que quando você fala em línguas, você é curado. Prova disso que nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa e foi feita uma experiência. Eles descobriram que quando você fala em línguas, mais de 2 minutos, seu sistema imunológico ele sobe de 35% a 40%. Eita! Existe uma área no nosso cérebro que não se ativa por nada, a não ser quando você fala em línguas. E quando essa área ela é ativada, o cérebro começa a soltar uma secreção, e isso cai no nosso sistema imunológico. Ele eleva. Meu Deus do céu. E quando você fala em línguas, você pode interceder com uma pessoa que você nem conhece livrar da morte. Se você fala em 1 minuto em línguas, pode valer mais do que toda uma vida de oração em português. Os maiores mistérios que eu já ouvi vêm de tanto que eu falei em línguas. Paulo fala, eu dou graças a Deus, porque eu oro mais em línguas que todos vocês. O que ele recebeu foi através, grande parte foi das línguas. Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer ao meu irmão carioca, Reinaldo. É isso mesmo, Reinaldo? Reginaldo Bringel. Reginaldo Bringel, do Rio de Janeiro, carioca da gema, que enviou o vídeo aqui pra gente. Você ouviu aí, né, irmão? O moço está falando que se você falar 2 minutos em línguas, uma parte do seu cérebro que nunca é ativada vai ser ativado. E ele disse que houve uma pesquisa, mas não cita a fonte. Olha o perigo de não citar a fonte. Ele diz que quem fala em línguas é curado. Quantos irmãos nossos eu já vi na Assembleia de Deus, aqui no Rio de Janeiro e fora do meu estado, irmãos que eram enfermos, doentes, chegavam carregados na igreja, na hora do mover do Espírito falavam em línguas, levantavam, iam profetizar, falavam da parte de Deus, quando acabava aquele movimento, sentava lá no seu lugarzinho e voltava a ser o que era. Mas não deixavam de ser utilizados por Deus de forma gloriosa e extraordinária. Ele afirma que quem fala em línguas, 1 minuto, falar em línguas 1 minuto vale mais que toda uma vida de oração. Será que é isso mesmo? Qual é a fonte de pesquisa que o irmão não deu lá nos Estados Unidos? Deixa o seu comentário aí. Você acredita no poder das línguas? Ou você acredita que os dons espirituais só ficaram para a igreja no primeiro ato dela, ali para o registro da Bíblia? Que só os apóstolos falaram em línguas, na descida do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, falando de Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. A epígrafe diz, o dom de línguas na igreja. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Verso de número 5, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, verso 6, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós,
se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Legal, a bênção. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? O amém. Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente dás bem graças a Deus. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Corrigindo, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Verso 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, verso 19, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria língua, ou na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmão, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração manifestos, ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Verso 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, cada um por sua vez, e que haja intérprete. Faça atenção nisso. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, cada um por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, verso 28, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 29, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Verso 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Até aqui. E olha que coisa interessante. Paulo em nenhum momento proíbe falar em línguas, mas ele dá a indicativa. Fale-se de 2 ou 3. E que haja intérprete no meio. Não tendo intérprete, fale consigo mesmo, entre você e Deus. A Bíblia não proíbe você falar em línguas, ok? Mas
ele faz um apontamento da reverência no culto, quando nós estamos juntos. Porque um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem revelação, o outro tem língua, o outro tem interpretação, mas Paulo traz um outro apontamento. Faça-se tudo para edificação. Olha que coisa linda. A Bíblia não proíbe você profetizar. Você pode profetizar. Só que você tem que esperar. Eu já há muito tempo reparo no meio pentecostal, principalmente muita gente aí que ficou acompanhando lá o congresso, o maior congresso de missões, como eles gostavam de se gabar lá no sul do país, e que a galera estava profetizando no púlpito, outro lá embaixo, outro lá fora. Aí outro dia o irmão falou assim, mas eles não estão errados não. Eu falei, por quê? Não, porque Deus tem 7 bocas, Deus tem 7 olhos, Deus tem 7 espíritos. João já falou isso lá no Apocalipse, deixa o povo profetizar. Eu falei, não, tem ordem. Paulo disse para a igreja, podeis profetizar um após os outros. Depois que um profetizar, o outro fala, outra, a maior profecia é a palavra, irmão. Se o pregador está pregando, não inventa de você dizer, assim diz o Senhor, porque a palavra está comigo. Não. Quem estiver pregando pode dizer, irmão, senta, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O de Deus não está sujeito a ninguém, mas o do profeta está sujeito a ele. Ele pode segurar a informação e depois que o outro terminar, ele ir lá. Agora, eu desconheço o assunto que o irmão trouxe aqui, irmão Reginaldo. Eu desconheço. Não é a minha área técnica avaliar isso. Vou até pesquisar qual é a fonte dessa pesquisa, para que a gente possa falar aqui e possa trazer os dados. Mas o informativo da Bíblia é, podem se falar, não é proibido, mas que haja ordem e que haja intérprete. Não é proibido você profetizar, que seja um após o outro, porque passando-se disso é bagunça. E nosso Deus não é Deus de confusão. Muito obrigado ao meu irmão Reginaldo aqui do Rio de Janeiro, meu irmão carioca, que enviou esse vídeo para nós, pedindo um esclarecimento, e esse aqui foi mais um vídeo resposta do canal Falando de Bíblia.